Equação de circunferência. Então, o que é uma circunferência? Uma circunferência nada mais é do que o conjunto de pontos equidistantes de um único ponto no plano cartesiano. Vamos supor que exista uma fogueira. E vamos supor que todo mundo fique à mesma distância dessa fogueira. A classe inteira fique a 3 metros da fogueira. Se a classe inteira fica a 3 metros da fogueira, então quer dizer que isso vai formar uma circunferência. Então, isso que é uma circunferência. A circunferência é só o bambolezinho, viu, gente? Então, essa seria a circunferência. Então, a gente tem aqui uma circunferência com centro A e B, e a gente tem um ponto P com coordenadas x e y. A distância do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência será sempre raio. Então, aqui seria x menos a, e aqui seria essa medida, vai medir y menos b. Y menos b. Se eu fizer o Pitágoras nesse triângulo retângulo, eu consigo obter a equação reduzida da circunferência, que seria o seguinte: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Esta seria a equação reduzida da circunferência. Tudo bem? Então, dada a equação reduzida da circunferência. Vamos agora ver a equação geral ou normal da circunferência. O que é a equação geral ou normal da circunferência? A gente parte da equação reduzida e vai abrir tudo isso. Como assim? Ó? Esse cara verde é o quadrado da diferença. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a raio ao quadrado. Rearranjando aqui, nós teremos, ó, reordenando os termos, nós teríamos x quadrado, y quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a quadrado, mais b quadrado, menos raio ao quadrado, igual a zero. Como tem esse igual a zero, a gente chama essa equação de equação normal ou equação geral da circunferência. Então, isso que é a equação geral ou equação normal da circunferência. Né? Equação geral da circunferência. A gente vai ver mais detalhes sobre ela, mas não agora. A gente vai pegar só isso que a gente viu e vai descobrir aí as equações de circunferência. Perceba que as equações de circunferência sempre dependem do centro e do raio. Se eu tenho centro e tenho raio, eu tenho a equação da circunferência. Determine a equação da circunferência, cujo centro coincide com a origem. Grifa aí, gente. Origem. E o que é a origem? A origem nada mais é do que o ponto 0, 0 do sistema e cujo raio mede 3. Cujo raio mede 3. Se eu tiver o centro e tenho o raio, tenho a equação da circunferência. Tenho o centro, tenho o raio, tenho a equação da circunferência. A equação da circunferência pode ser escrita genericamente como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Nesse caso, ó, o zero é o a, esse é o b e esse aqui seria o raio. Então, vamos lá. Então, x menos o a vale zero. Então, vou substituir aqui por zero. Então, vai ficar x menos zero ao quadrado mais y menos o b. O b vale zero também. Então, menos zero ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio vale 3. Então, 3
ao quadrado. Beleza? Então, veja só, x menos zero coincide com x. X menos zero é a mesma coisa que x. Portanto, ficará x ao quadrado mais y menos zero é a mesma coisa que y. E 3 ao quadrado é 9. Portanto, ficará x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Essa daqui é a equação reduzida da circunferência. Determine a equação geral ou normal da circunferência. Essa equação que ele se refere é aquela que tem o igual a zero. A equação geral é caracterizada pelo igual a zero, tá bom? Então, a equação geral ou normal da circunferência de centro C menos 1 e 3 e raio 4. Centro C menos 1 e 3 e raio 4. Então, como a gente vai proceder? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Isso, ó. Então, a gente vai proceder da seguinte maneira. A equação da circunferência é sempre x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, vamos lá, ó. X menos, esse é o a, esse é o b e esse é o raio. Então, vamos lá. Aqui nós teríamos o seguinte. X menos o a vale menos 1. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual ao raio. O raio vale 4. 4 ao quadrado. Então, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque menos com menos é mais. Mais y menos com menos é mais. Y mais 3 ao quadrado. Tudo isso igual a 16. Se a equação geral é aquela com igual a zero, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir esse primeiro termo. Abrindo esse primeiro termo, eu obterei o seguinte, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, vamos lá, parte verde, mais parte verde. Parte verde vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 16. Beleza? Então, olha só. A equação da circunferência, então, a equação geral ficará igualzinha a essa. Mas ela vai ficar assim, ó. Só vamos ordenar os termos. Primeiro aparece o cara com x quadrado. Vai ficar x quadrado mais. Depois aparece o cara com y quadrado. Mais y ao quadrado mais 2x mais 6y. Então, ó, x quadrado, y quadrado, só com x, só com y. E aqui, ó, 1 mais 9 dá 10. 10 menos 16 vai dar menos 6. Certo? Então, menos 6 é igual a zero. E agora sim, essa equação é a equação geral, da circunferência. X quadrado mais y quadrado mais 2x mais 6y menos 6 é igual a zero. Qual a equação reduzida da circunferência com
C menos 1 e 3 e raio igual a 5. Então, vamos lá, equação reduzida da circunferência. Pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. A equação vai ficar x menos o A. O A vale menos 1, então x menos 1, que é o A, ao quadrado, mais o y menos o B que é 3, tudo isso ao quadrado, igual a raio ao quadrado. O raio vale 5. Tudo isso é igual a 5 ao quadrado. Então, x menos 1 seria a mesma coisa que x mais 1. Então, vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Portanto, ó, equação reduzida, a reduzida é essa daqui mesmo. Então, a equação reduzida da circunferência seria essa daqui. A equação da circunferência que tem diâmetro determinado pelos pontos A, 5 e menos 1, e B, menos 3 e 7. É perfeito. Então, ó, a gente tem aqui uma circunferência e tem o diâmetro. O diâmetro tem extremos em A e em B. Então, o diâmetro tem coordenadas aqui, ó. O A é 5 menos 1. O A é 5 e menos 1. E o B seria o ponto menos 3 e 7. O B seria o ponto menos 3 e 7. Então, essa reta aqui, ó, seria o diâmetro da circunferência, a corda máxima. Então, aqui, ó, nós temos o centro da circunferência, de coordenadas A e B. Lembrando que o centro ele fica exatamente no ponto médio do diâmetro. O centro fica exatamente no ponto médio do diâmetro. E a distância do centro até o B, ou do centro até o A, é raio. E para eu saber a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio, que são as duas coisas que eu não tenho. Para encontrar, então, o x do centro, como ele é o ponto médio, eu utilizarei a fórmula do ponto médio, que é xa mais xb sobre 2. Esta seria a fórmula do ponto médio. Então, o xc será igual a xa 5, xb menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 é igual a 2. Então, será 2 dividido por 2. Portanto, o x do centro vai ser igual a 1. Em outras palavras, o x do centro é o A valerá 1. Então, ó, já encontrei aqui o valor de A. Então, esse é o valor de A. Agora eu preciso encontrar também o valor de B. Como eu farei para encontrar o valor de B? O valor de B eu vou encontrar da seguinte maneira. O y do centro seria equivalente a o YA mais YB sobre 2. Então, o y do centro seria igual. O y de A é 5. Opa, esse é o x de A, né? Então, o y de A. O y de A vale menos 1. O y de B vale 7.
2 sobre 2. Então, o y do centro será igual a menos 1 mais 7, dá 6 sobre 2. Então, o y do centro será igual a 3. Em outras palavras, o b é igual a 3. Bom, então tem o x, já tem o y. E agora vem. E para eu saber o raio? O raio nada mais é do que a distância entre o centro e o raio. Então, a distância entre o centro e qualquer um dos pontos, ou A, ou o B, ou o B. Então, a distância entre o centro e o raio. Então, vamos lá, ó. A gente pode fazer da seguinte maneira aqui. O centro tem coordenadas 1 e 3. Esse seria o centro. Vou calcular a distância do centro até o ponto A, que é 5 e menos 1. Então, eu coloco aqui o ponto A, 5 e menos 1. Vamos calcular a variação de x e a variação de y. A variação de x é igual, subtraindo um do outro, vai ficar 1 menos 5 será igual a menos 4. Então, 1 menos 5 será igual a menos 4. E a variação de y seria igual a 3 menos menos 1, que vai ser igual a 4. Tudo bem? 3 menos menos 1, que será igual a 4. Então, a distância seria equivalente a raiz da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, a distância seria igual a raiz, variação de x dá menos 4, mais variação de y dá 4 ao quadrado. A distância, então, será igual a raiz de 16 mais 16. Raiz de 16 mais 16. Então, a distância é igual a raiz de 32. Em outras palavras, então, a distância é o raio. O raio será igual a raiz de 32. O raio será igual a raiz de 32. Agora vem. Como a gente acha a equação da circunferência? A equação da circunferência vai achar da seguinte maneira: x menos o A vale 1. Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos o B vale 3, y menos 3 ao quadrado é igual a raiz de 32 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Então, a equação reduzida ficará x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 32. Então, tem que ter isso lá nas respostas. Vamos ver se tem. Vai ficar x menos 1 mais y menos 3 igual a 32. Corresponde à alternativa C. X menos 1 mais y menos 3 é igual a 32. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque.
A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Tá aqui os 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte. A origem está no topo do suporte. Isso aqui é muito importante. E o eixo X paralelo ao eixo do chão, e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento da criança do balanço é parte do gráfico. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, correto? Eixo X e eixo Y. Ele quer a curva determinada pelo assento, seria essa curva aqui, essa curva. Então, perceba que essa curva é uma equação de circunferência, com centro 0, 0 e raio 2. Então, o centro é 0, 0 e o raio é igual a 2. Se eu tenho centro, tenho raio, tenho a equação da circunferência. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. X menos 0 dá x. Y menos 0 dá y. E 2 ao quadrado é 4. Passa o x quadrado para o lado de lá. Y ao quadrado, então, é igual a 4 menos x quadrado. O y, então, será igual a raiz de 4 menos x quadrado. Só que aqui tem uma pegadinha. Mais ou menos. E o y é a mesma coisa que a f de x. E agora vem a pergunta para vocês. Será que é a parte da raiz positiva ou a parte da raiz negativa? Perceba aqui, ó, que o y, nesse intervalo, o y é sempre negativo. Por isso que a f de x será igual a menos raiz de 4 menos x quadrado. Menos raiz de 4 menos x quadrado. Que corresponde à alternativa B. Ó, tinha positivo e tinha negativo. Mas o correto seria a alternativa B.